O TV Pé no Ar de hoje traz duas figuras ilustres no mundo das relações internacionais de Pernambuco. Rainier Michael, cônsul honorário da Eslovênia, presidente do IPERID, o Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, e Kenis Bonatti, pró-reitor da UniFBV Weiden e do IBMEC em Pernambuco. Perfeito. Boa noite, Kenis. Boa noite, Rainier. Boa noite. Obrigado Boa noite, por ter Renato. aceitado o nosso convite. Prazer. Prazer. Kenis, eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta sobre o ensino das relações internacionais. Para a nossa juventude que quer ingressar nessa carreira, como é que está o ensino? Quais são as perspectivas para os nossos jovens? Bom, Renato, primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. Olha, em relação à educação, Renato, a gente tem um desafio gigante aqui no país, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente precisa dar um direcionamento na educação do país e que a sociedade passe a enxergar educação como investimento e não simplesmente como despesa. Então, nós temos diversas áreas hoje no mercado de trabalho que carecem de posições, né? E o fato de nós termos uma educação voltada para as relações internacionais, ela tem uma procura, mas não no nível que nós necessitamos. O Brasil ainda, acho que não despertou para a importância das relações internacionais, né? Então, isso é fundamental que os estados como um todo e as instituições como um todo comecem a valorizar, e é isso que a gente tem buscado. Então, eu não posso simplesmente abrir um curso onde eu não vou ter demanda, né? Falando de uma instituição privada. E existe o negócio por trás de tudo. E como é que a gente traz essa internacionalização para dentro da instituição? E aí, justamente com parceiros, com institutos, com empresas, com relações. Então, para mim é mais fácil de falar um pouco do internacional, porque o UniFBV faz parte de uma companhia americana, que é a Adtalem Global Education. Então, nós temos presença em 54 países, nossa sede é em Chicago, e os nossos alunos já vivenciam muito essa parte internacional, tanto indo como vindo. Então, recentemente nós recebemos da área de saúde 20 alunos da nossa unidade nos Estados Unidos de Chamberlain, que é a maior formadora de enfermeiros do estado americano, e ao mesmo tempo em que a gente está mandando agora, a partir de agosto, nós fizemos toda uma seleção entre as 11 instituições que nós temos no país e estão indo cerca de 50 alunos para 3 países. Então, nós dividimos os alunos que foram escolhidos, que participaram do processo e foram selecionados da área de tecnologia, estão indo para a Alemanha. Os alunos da área de negócios e direito estão indo para Portugal. E os alunos da área de saúde estão indo para os Estados Unidos. Então, essa é a primeira vez que a gente faz esse formato. Até ano passado, nós mandávamos todos para os Estados Unidos. Então, o nosso aluno consegue perceber isso, né? E de que forma que eu consigo atrair e fazer com que o mercado perceba a importância da relação internacional? E aqui está o meu amigo, né, presidente do IPERID, o Rainier, que traz justamente isso para a gente dentro da instituição. Então, há cerca de 2 anos a gente vem ampliando essa parceria e essa conexão que existe entre o mercado internacional, vamos dizer assim, as relações internacionais e a academia, e trazendo diversos assuntos para serem estudados dentro da instituição. Então, ano passado nós tivemos já o primeiro Global Trend, o IPERID, e foi maravilhoso, o auditório lotado, com diversas personalidades dentro, inclusive o cônsul americano, o John Barry estava presente. Agora, esse ano, nós já tivemos um primeiro encontro lá na instituição, no espaço IBMEC. Diversos alunos nossos da pós-graduação em especial e principalmente do IBMEC, que são alunos, o pessoal do IBMEC é um pessoal mais sênior, que já está no mercado de trabalho, já tem cargo de gestão, então ele consegue perceber isso. E, Rainier, tenho sido cobrado quais serão os próximos eventos. Então, eu acho que é isso, Renato. As relações internacionais precisam ser muito bem vistas e mais vistas
pela sociedade, pelos estudantes, né? Porque eu gosto muito de brincar do seguinte, o pessoal fala, eu não estou preocupado se o dólar está subindo ou está descendo, porque eu estou no Brasil. A gente tem que estar muito preocupado, porque o pãozinho que a gente come depende se a gente vai pagar mais caro ou mais barato, se o dólar está subindo ou está descendo. Tá certo. Então, acho que é essa relação que tem que ser construída. Rainier, tu podias falar para a gente um pouco mais sobre o Iperide? Renato, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Keynes, um amigo, parceiro também. A instituição UniFPB-Wide, IBMEC, tem sido sempre um grande parceiro no nosso trabalho. O Iperide é uma instituição que foi iniciada, um projeto, há mais de 5 anos atrás. Os think tanks são grupos de estudos estratégicos, são entidades que já são comuns nos Estados Unidos e na Europa. Por incrível que pareça, não existiam no Nordeste. E nós tomamos esse projeto para dentro de nós, de um grupo de pessoas, e fizemos a fundação há 3 anos atrás, e há 2 anos já estamos trabalhando de forma muito tranquila, muito sustentável, esse think tank, que é justamente desenvolver as relações internacionais, mas de uma forma partidária, e onde a gente traz a academia, a gente traz os consulados, a gente traz o empresariado e a área parlamentar. Esses são os 4 pilares do Iperide, ou seja, a gente faz essa conversa entre esses 4 pilares justamente para gerar conhecimento. Os nossos eventos não são eventos por si só, não são eventos de palestra, nós queremos gerar conhecimento, nós queremos gerar papers, nós queremos gerar estudos. Né? Nós temos uma situação até que recentemente foi um artigo meu, o acordo da União Europeia com o Mercosul, né? Foi amplamente divulgado, mas aí no artigo eu cutuco o seguinte, como é que vai impactar o Nordeste? Né? O que o Kenneth falou é perfeito, por exemplo, a gente esquece, por exemplo, que tem uma indústria em Orobó, tem uma indústria em Goiânia ou em Petrolina que é multinacional ou tem um investidor. Então, você tem que saber lidar. E não é só lidar de fazer negócios, você tem que entender a cultura. Eu acho que um dos grandes aspectos hoje que impede grandes negócios é a falta de conhecimento da cultura local. Você tem que ter uma visão global, mas você tem que ter um respeito da cultura local. Respeitando, valorizando a mão de obra, os costumes. Então, às vezes, essa falta de conhecimento, aí vem o profissional de relações internacionais e outros profissionais que têm uma visão global, que tenham acessibilidade a esse tipo de informação. E isso é uma carência muito grande. E é exatamente o que o Keynes falou. A gente não percebe ainda essa percepção, tanto do acadêmico e tanto, às vezes, do empresariado. Né? Recife tem mais de 40 representações diplomáticas, muitas pessoas não sabem. Esses dias a questão de temática de embaixador em Washington estava muito discutido na mídia. A gente esquece que Joaquim Nabuco, um pernambucano, foi o primeiro embaixador em Washington. Né? Nós temos uma história, Pernambuco tem uma história, o Nordeste tem uma história, são 200 anos de consulado americano aqui, são mais de 150 anos do consulado alemão aqui. Você tem a Associação Comercial de Pernambuco com mais de 180 anos, você tem livros consulares de comércio exterior presentes dentro dessa associação. É o primeiro consulado americano do Brasil, Rainier, o nosso? Na verdade, são 200 anos de funcionamento ininterrupto. Então, por exemplo, a Alemanha já tinha representações aqui antes desses 50 anos, só que a Alemanha não era unificada, então você tinha Hamburgo, você tinha Bremen, você tinha estados, nações com representação aqui, mas como a Alemanha unificada, são 150 anos. Quer dizer, depois de Brasília, depois de São Paulo, é Pernambuco. O Pernambuco é o hub diplomático, Pernambuco é o hub internacional. Agora, eu digo o seguinte, que não é um direito adquirido. Exato. Nós temos que conquistar ele diariamente. As instituições de ensino têm que apoiar, e somos gratos à parceria aqui. Outras também têm apoiado, por exemplo, o Iperide. Então, e o consulado, ele precisa justamente desse chão para fazer esse trabalho das relações internacionais. Ou seja, como é que o Brasil, como é que o Nordeste, como é que Pernambuco vai estar inserido no Mercosul e na União Europeia. No artigo eu descrevo assim, que eu acredito, na minha visão, que o Nordeste vai ser melhor e mais beneficiado por esse acordo do que o Sudeste, porque nós exportamos commodities. E a Europa é um grande consumidor de commodities. Né? E da mesma forma, eles vão ter um acesso ao mercado 8 vezes maior do que o europeu aqui. Isso. Então, e aí eu digo assim, quais são os impactos para Pernambuco?
quais são os impactos na área educacional, na área empresarial. O funcionário que está indo trabalhar na Fiat em Goiânia está trabalhando para uma multinacional. O sucesso dela é o sucesso da comunidade. Então, essa visão, vamos dizer, esse ecossistema que se fala assim, muito em TI, né? Mas esse ecossistema internacional já está presente entre nós. Indústrias suíças, americanas, alemãs, Petrolina, hoje o mercado exportador influencia toda a parte econômica de Petrolina. Você tem aviões, que o transporte aéreo é mais caro do que o navio. Sim. Você tem aviões indo quase diariamente levando frutas frescas para a Europa. E é um mercado que não existia há bem pouco tempo. Há bem pouco tempo. Isso. Eu digo o seguinte, essa assinatura do mercado União Europeia, Mercosul, a maioria das empresas exportadoras, nós só temos, acredite se quiser, 250 empresas que fazem comércio internacional em Pernambuco. É muito pouco. Um estado que tem o DNA, tinha Nassau, que já era um CEO de uma companhia globalizada da época, né? Nós já fazemos exportação de commodities há quase 500 anos. E hoje nós temos 250 empresas, é muito pouco. Né? Então, isso realmente é o que o Kenneth falou, e que eu acho que esse programa tem esse objetivo e eu espero que crie, porque eu acredito que as empresas que vão fazer o desenvolvimento desse comércio entre a União Europeia e Mercosul ainda não existem hoje, serão criadas. E Kenneth, aproveitando o gancho de Rainer, 250 empresas, né, em Pernambuco que trabalham com exportação, não é? Comércio exterior, né? Comércio exterior, né? O curso oferecido pela UniFBV Weiden é um curso de especialização, é um MBA oferecido em parceria com o IBMEC, não é isso? Isso. E já forma uma mão de obra mais qualificada. Como é que o mercado tem recebido, não é, os alunos que vocês formam? Tá? Os alunos saem, já estão empregados, mudam de emprego, né? Qual é o perfil desse alunado? Olha, o perfil em geral do aluno do IBMEC é um aluno mais sênior, tanto que nós temos uma trava de ingresso. Ele tem que ter pelo menos 2 anos de formação e 2 anos em cargo de gestão. Então isso faz com que o aluno procure o IBMEC, que está entre as Big Fours do mercado na área de educação executiva, que nós chamamos, já seja um aluno mais brifado, mais selecionado. E acontece sim, Renato, acontece de dentro da instituição, porque você pega, por exemplo, aqui no IBMEC em Pernambuco, hoje nós temos 3 programas. O MBA de Negócios, o de Finanças e o LLM em Direito Corporativo. E aí, entre esses temas, você tem gestores de várias empresas, de consultorias, de indústrias, de empresas multinacionais e internacionais, e eles acabam se comunicando. Então, além de você trazer uma diversidade do conhecimento, né? De repente você tem uma pessoa de uma indústria e uma pessoa do varejo, são 2 gestores, conseguem enxergar problemas que vivenciam da mesma forma de maneiras diferentes. Além dessa troca ser muito grande, essa comunicação fica estreitada. Então, eu nos meus 12 anos aí de ensino que eu atuo, eu já tive a oportunidade de ver pessoas chegarem para um MBA desse, recém-saídas de uma empresa, de um cargo de gestão, e para se atualizar e iniciar um novo networking, que eu acho que o grande processo disso é a comunicação, é o contato, né? E que a gente, infelizmente, vem perdendo com muita tecnologia. Estava conversando com o Ranier antes aqui, essa questão de comunicação, de gerenciamento de pessoas, sabe? A habilidade de poder transitar em vários ambientes. A gente está criando uma sociedade muito de apertar o botão, de dar um enter e esperar ver o que vai acontecer. E aí você trazer isso para dentro da sala de aula, essa discussão, já vi muita gente chegar sem empresa e sair com empresa, chegar numa empresa e trocar de empresa. Eu tive um aluno que se inscreveu, ele fez o curso como um todo, e depois ele se matriculou num outro programa e ele não queria fazer prova, nada. Eu perguntei por quê. Ele falou, não, porque aqui eu vou conseguir pessoas para contratar para a minha empresa. Então ele foi para passar mais um curso, não só para adquirir o conhecimento, mas principalmente pelo networking, e ali ele poder pensar essas pessoas. Rainer, a gente está falando de mercado, está falando de academia, o empresariado,
a academia, né, o corpo consular e o legislativo, né, não sei se foi exatamente o parlamentar, né, foram os 4 pilares que tu colocaste de atuação do IPERID. Tu estás em quase todos, não é? Porque tu és empresário, tu és cônsul honorário, não é? Tu estás também ligado a um estudo, né, de pesquisa da academia, não é? Como é que tu estás vendo? E eu sei também que, no caso, o Keynes mencionou a questão portuária, eu sei que o porto da Eslovênia tem Porto de Koper. Tem um convênio com o porto de Suape, né? Foi muito bem falado. Nós estamos negociando um memorando de entendimento entre os portos, né, de Koper, né, Luka Koper na Eslovênia e de Suape. Quando a gente fala de Suape, ele hoje está sendo utilizado, em sua maioria, como cabotagem. Ou seja, o transporte interno, não para importação e exportação. E o calado dele, ele pode receber navios de grande porte, né? Coisa que o Porto do Recife não consegue por causa do calado. Então, veja, uma possibilidade muito grande. Falando até em acordos, esse ano já está sendo iniciado agora o acordo entre o Brasil e o Japão. Vão ser 2 oportunidades. Uma que quando o presidente Bolsonaro vai ao Japão, né, no processo de entronização do novo imperador, Naruhito, e outra quando o Shinzo Abe deve vir ao Brasil. Então, são 2 oportunidades que pode ser que aconteça a assinatura de outro acordo. Né? E aí eu pergunto, quantos falam japonês? Né? Quantos falam francês? Nós temos Aliança Francesa, nós temos aula de mandarim aqui, nós temos Instituto Cervantes, nós temos aula de alemão, mas nós precisamos de uma massa crítica para absorver isso. O empresário não espera o desenvolvimento da massa crítica. Ele vai procurar outro lugar. É simples assim, porque ele tem metas, ele tem orçamentos, ele tem budgets. Né? Então, é exatamente o que eles falou. Você fazer equalização, eu lembro o seguinte, Pernambuco tem um estudo que eu acho fantástico, chama Pernambuco Desafiado, 2035. Se eu não me engano, foi uma das últimas ações da época do ex-governador Eduardo Campos. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem um estudo estratégico até 2020, 2022, se eu não me engano. Pernambuco tem um estudo estratégico a 2035. Renato, você tem um estudo estratégico desse, é a Bíblia do Estado. Eu não sei de que maneira está sendo trabalhado esse estudo, mas quando você vai chegar para um empresário, para um investidor, você chega com isso. Exato. Né? Você chega, olha, o Estado, porque aí independe de uma visão político-partidária. Eu vou usar um exemplo muito simples. Eu morei 2 anos no Japão. A cidade que eu morava chamava Kanazawa, ela não tinha o trem-bala, chamado Shinkansen, porque eu morava ali no mar do Japão, do outro lado, né? Tóquio está aqui, Kanazawa está aqui. E o sonho de toda a cidade no Japão é ter um trem-bala, porque isso é desenvolvimento, infraestrutura, né? Umas empresas satélites que vêm junto com o desenvolvimento do trem-bala. É igual a Goiânia, a Fiat trouxe uma série de empresas satélites. Não é só, porque ela é uma montadora, ela precisa dos prestadores. Morando no Japão, quando nós estávamos saindo, eu vejo na estação de trem uma placa que em 2015, se eu não me engano, estaria chegando o trem-bala. Eu estou falando em 2002. Nesse período, vários primeiros ministros passaram pelo Japão, os governadores das províncias mudaram, mas o Shinkansen chegou. Então, esses programas de Estado que independem... Veja, aí eu não estou discutindo uma visão político-partidária, que elas têm que existir, é saudável numa democracia. Mas existem planos de Estado que têm que existir independente de quem esteja. Né? Foram vários primeiros ministros e o trem-bala chegou. Então, esse estudo que eu estava me referindo... É 2035. 2035 é uma bíblia para o investidor. Deveria ser usado assim, como tá junto assim na mesa. Só que, veja, a gente só está em português. Então, até uma coisa que eu falo, poxa, faz uma versão em espanhol, inglês. Né? Então, veja, Pernambuco tem tudo. Tem história, tem legado, tem empreendedorismo, tem consulados, tem uma rede, né, estratégica universitária, não só Pernambuco, Nordeste, de investidores. O que falta? Bom, a gente está caminhando para o final do programa. Já? Eu queria passar rápido, né, lamentavelmente, mas eu queria fazer a ambos vocês a mesma pergunta, aproveitando esse gancho do Rainier. Nós temos aqui um projeto, né, de longo prazo, né? Eu também considero um projeto brilhante, Rainier, o Pernambuco 2035,
E, no entanto, parece que o governo do Estado abriu mão da sua Secretaria de Relações Internacionais, não é? Como é que, na tua atividade consular, por exemplo, Rainier, isso está fazendo falta? De que maneira tu achas que o Estado poderia se preparar melhor para esse desenvolvimento mais globalizado, mais internacional, que nós queremos que não bata a nossa porta, né? Mas que nós queremos trazer para cá? São quase 43 consulados. Nós viemos para cá, as representações vieram também para gerar negócios, né? Para olhar de uma forma estratégica, não só para Pernambuco, para o Nordeste. Então, quando a gente tem uma facilidade de interlocução, ajuda muito o processo. Toda vez que você tem uma dificuldade, uma ausência de uma interlocução, né, ela pode até deixar de existir, mas você tem que criar outra forma, né? A gente não só dialoga com o executivo, é com o legislativo, com o judiciário também. Existem pontes muito importantes entre o legislativo da Eslovênia e o do Brasil. Existe uma comissão parlamentar de amizade entre o Brasil e a Eslovênia. A questão do judiciário também é muito comum, membros do judiciário fazerem essa troca. Ou seja, não existe só uma interface com o executivo. Nós fazemos essa interface não só com o empresariado, com a academia, mas também com os três poderes, né? O que eu digo é o seguinte, cada estado tem que montar o seu modelo, né? Não existe uma receita básica. Eu conheço vários estados que têm órgãos específicos para fazer essa interlocução. Outros não, é diretamente feito com o executivo ou com o legislativo, com o judiciário, com a pessoa mais alta. Não existe uma receita única. O que tem que existir é agilidade. Não pode, o que eu sempre falo, as relações não podem ser curva de rio. Ou seja, elas têm que fluir de forma rápida. Hoje a diplomacia também ela está sofrendo de disrupção. Não é só a área de tecnologia, não é só a área educacional, a diplomacia já mudou. Quando é que você ia ver um presidente hoje mandar mensagem pelo Twitter? Hoje a diplomacia funciona no Twitter, querendo ou não, gostando ou não. Então, houve uma disrupção na diplomacia, então ela tem que ser rápida. Cada estado tem que achar o seu caminho, né? Eu sei que existem iniciativas da Câmara dos Vereadores para que exista uma comissão de relações internacionais. Nós estamos sempre em diálogo atual e contínuo com os três poderes. A gente só espera o seguinte, que não digo, tem que existir agilidade. Porque, na verdade, a gente também representa não só o país, mas os investidores dos países. E ele precisa de informação e agilidade. Keynes, como é que o Recife, Pernambuco, pode estar melhor preparado, né, para atrair esse investimento, né, internacional que nós tanto queremos? Bom, Renato, eu acho que, primeiro de tudo, é a gente poder elevar o nível da qualidade educacional dentro do Estado. Eu acho que, de forma geral, tanto com a área pública quanto com a área privada, a gente precisa mudar o mindset de que educação é despesa e não é investimento. E eu acho que a partir do momento que a sociedade perceber isso e o interessado entender que ele tem que buscar uma instituição de qualidade, aonde ele vai ser formado, ele vai ter desenvolvimento, ele vai poder construir a sua formação profissional, a gente começa a enxergar melhor. Em que sentido a questão do crescimento? Porque as pessoas, as empresas lá fora vão começar a perceber o Estado como, opa, ali eu tenho condição de desenvolver, ali eu consigo, porque não é interessante para uma empresa vir para cá e fazer um investimento e ter que contratar 80% do corpo de colaboradores dele de fora, porque o custo você eleva. Então, ou a gente se preocupa em fornecer mão de obra de qualidade, entregar as pessoas bem preparadas, e aí quando eu digo entregar as pessoas bem preparadas, o aluno bem preparado, a gente não pode jogar essa responsabilidade toda, por exemplo, na mão de uma instituição privada, né? Quem é esse aluno que eu estou recebendo? O ensino médio dele, como é que está sendo feito? O ensino primário dele, como é que está sendo feito? Então, às vezes, a gente tenta resolver um problema jogando a solução na ponta, mas não é na ponta a solução, é na base. Eu vou receber um aluno para fazer engenharia, para fazer tecnologia, que tem dificuldade de cálculo.
Eu vou receber um aluno para fazer jornalismo, para fazer administração, para fazer direito, que tem dificuldade de interpretação de texto. Então, é mais demorado o processo, óbvio, você não resolve isso da noite para o dia, mas precisa ser colocado um V0. Porque local com boa educação atrai bons investimentos. Essa é a percepção. As empresas precisam estar instaladas onde ela vai ter mão de obra farta e próxima para poder sustentar o ecossistema dela. Muito bem. Então, com esse pensamento, local com boa educação atrai bom investimento, muito próprio para uma TV educativa, para uma TV pública. A gente encerra o TVP no ar de hoje e, mais uma vez, quero agradecer a vocês por aceitar o convite. Obrigado. Compartilhar com o nosso público, né, dessa vivência, desse conhecimento. Obrigado a você, telespectador, que nos prestigia com sua audiência. Meu amigo. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Renato. Foi muito rápido, tô achando aqui. Eu também tô achando. Tava começando a esquentar aqui, quando já vai lá e tesourou. É porque a gente acha que é pouco tempo, mas passa... Aliás, a gente acha que é muito tempo, mas é pouco tempo. Passa porque, assim rapidinho. Outro dia falaram para mim, Kenny, você tem 20 minutos para falar, tranquilo. Quando deu 30, já passou 10. Eu tô na metade ainda. Eu tô desenvolvendo o raciocínio.